Boa noite. Estamos ao vivo, estamos aqui. Tá tudo certo, minha equipe? Tudo certo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Voltamos às lives da paz. Depois de um certo intervalo sem tantas lives, a gente vai voltar e que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o ambiente e sobre saúde. As lives da paz desse ano, elas vão ter uma periodicidade diferente das que foram na última temporada. Elas aconteciam primeiro semanalmente, depois elas começaram a acontecer quinzenalmente, e agora a gente vai para um formato mais mensal. Então eu espero todos vocês por aqui. Fiquem de olho nas informações nas redes sociais da paróquia. Elas estão vinculadas aqui nesse canal do YouTube, para vocês saberem mais e quais são as próximas lives que vão acontecer. Hoje a gente vai falar sobre compostagem. O tema da nossa live de hoje, eu vou ler direitinho aqui para a gente não ter problema nenhum. É compostagem e equilíbrio ambiental no contexto da Laudato Si. Para conversar com a gente sobre compostagem, eu vou até assim confessar uma coisa para vocês. Eu estou muito empolgada porque é um assunto pelo qual eu tenho muito interesse, embora saiba pouquíssimo. Eu vou chamar o Marco Aurélio do Amaral Santos. Marco é ambientalista, é presidente da ONG Libertas, é embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, é membro e articulador do MEB, que é o Movimento de Educação de Base aqui no Maranhão, é coordenador do Fórum de Entidades do Terceiro Setor do Maranhão e é graduado em Gestão Ambiental. Eu vou chamar agora Marco aqui para falar com a gente. Marco, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Vou lembrar Marco e vou lembrar todo mundo que a gente funciona no seguinte esquema, tá? A nossa live. A gente vai ter uma conversa muito tranquila aqui, que a princípio vai ser só entre eu e Marco, privilégio da mediadora. E depois a gente vai abrir para as perguntas e comentários de quem estiver assistindo. Então, fiquem à vontade, porque a gente tem aqui uma equipe muito extensa que vai anotar os comentários e as perguntas de vocês. E aí, na segunda metade da nossa live, eu vou passar esses todos para Marco, tá? E esperamos que dê tempo para a gente responder tudinho. Então, fiquem à vontade para participar do começo até o final da nossa live. Ok. Marco, eu esqueci alguma coisa do teu currículo? Não, eu só estou como graduando, Ah, tá? Não sou graduando. graduando. Entendi. Então, isso Gestão significa ambiental. que os estudos estão extremamente frescos. Ótimo Sim. pra gente. E além do mais, você Boa só noite, bem-vindo a começa a todo mundo que está estudar, aqui. você não para de estudar, né? Exatamente. O estudo é uma coisa corrente. A gente ganha os diplomas, mas nunca para. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada. É verdade. Sempre algo E novo a nesse aprender. sempre é algo novo. E hoje eu vou aprender uma coisa nova. Como eu tinha falado ainda agora, desse leve spoiler, essa admissão, que eu sei muito pouco sobre compostagem, embora tenha muito interesse mesmo. Porque aqui em casa, na paróquia, a gente tem um ecoponto bem perto, né? De todas as nossas comunidades. E aqui em casa a gente já começou a fazer o processo de coleta seletiva já tem um bom tempo, desde que o ecoponto abriu. Mas a gente ainda não começou a fazer o descarte correto de material orgânico. E a gente tem muitas plantas, tem muita vontade de trabalhar com compostagem, mas eu sei muito pouco, nunca me aventurei a criar composteira nenhuma, construir, e eu imagino que muitas pessoas também são desse jeito. Então eu vou começar a nossa conversa te perguntando, o que é compostagem? Compostagem é a reciclagem do lixo orgânico, simplificando para as pessoas. Como eu cheguei até a compostagem?
Eu sou ambientalista, estou presidente da ONG Liberta, né? Uma ONG que foi criada em 2016, ela tem 17 anos, criei com alguns amigos, preocupado com descartes incorretos resíduos, tendo em vista que também ela trabalha cultura, educação, meio ambiente e áreas científicas. Tudo está linkado dentro da causa ambiental. O que acontece? Eu fazia o descarte porque eu tenho um projeto plantando sementes, tá? E aí eu comecei com óleo solidário, a coleta do óleo de fritura, o lixo eletrônico, que já não é o lixo doméstico, mas sempre aparece em casa, tá? E destinava de maneira correta. O material seco, que é o reciclável também, mas tinha um problema, o orgânico. O que fazer com o orgânico? Porque quando você vai em qualquer lixeira, principalmente as de condomínios, você olha um odor insuportável, porque o orgânico ele vai apodrecer, entra no estado de fermentação, e sai aquele odorzinho que com o tempo a gente se acostuma. Quem faz compostagem até gosta, né? Mas é muito forte. Aí o que eu disse? Rapaz, eu tenho que aprender a fazer compostagem. E quando eu posso, eu viajo buscando conhecimento, projetos novos, com outras ONGs, outros amigos, e conheci um senhor, doutor Germano, o inventor do método Lages de compostagem, aonde vai todo tipo de compostagem. Ele é um professor de uma faculdade de Santa Catarina, doutor em ciência dos solos. Comecei a conversar com ele e já tinha visto alguns vídeos no YouTube. Depois eu conheci o Bernardo, da Ecolabora, fiz um curso com ele, me aprofundei, porque até então eu só sabia cortar os alimentos e colocar. Mas aí o que eu fui entender? Eu fui entender que tem as fases da compostagem. E quando você começa a fazer compostagem, você vai se apaixonando. Porque tem um método hoje, dentro do plantão de sementes, que é o método da. As pessoas trabalham muito a coleta seletiva, ela é refinada. São várias cores. Isso atrapalha muito. Hoje, nós desenvolvemos um método que tem sido usado em São Paulo, que eu acho simplificado, ou seja, você coleta o resíduo seco, ensina como trabalhar com ele, porque você vê que a caixa de leite, você tem que lavar e botar ela emborcada para poder secar, porque senão ela cria mofo. E o resíduo, quando ele está nessa qualidade, como o orgânico também, o óleo de cozinha misturado, ele perde valor comercial. Aí o que eu faço? Eu ensino a pessoa a pegar a água da máquina de lavar, deixar num balde, para ter um desperdício, né? Da nossa água aí, uma crise hídrica há anos aí, cada dia mais ela complica. Você pega essa água, bota na caixa, sacode, bota ali a água, a caixa emborcada e pronto. Ela vai secar e você já pode levar para reciclagem. Até aí tudo bem. E os orgânicos, o que fazer? É a grande preocupação de todos. E esse orgânico, ele dá um adubo de qualidade, um super adubo, o melhor adubo que você pode encontrar no mercado. Tá? Até porque os outros são artificiais, como eu chamo. Aí fica difícil. Aí você tem um biofertilizante líquido, aí tem vários tipos de compostagem. Agora eu já estou estudando a goncompostagem. Olha só o que é o conhecimento. Na Bíblia tem. Meu povo padece por falta de conhecimento. E eu li a Laudato Si, do Papa Francisco. Tem tudo a ver o cuidado com a nossa casa maior, né? Casa maior, por quê? Estamos todos interligados como se fôssemos um. Você está agora no bairro, eu estou em outro, mas moramos na mesma casa, só em quartos diferentes. Aí eu fui me aprofundando na Laudato Si, que eu recomendo um livro muito sábio para quem quiser realmente entender e trabalhar a causa ambiental, tá? Aí o que acontece? Eu estou agora na goncompostagem. O que é a goncompostagem? Não tem aqueles imbuá, que só sai piolho de cobra, que dá no quintal de casa, cheio de perninha. Ele faz uma compostagem do nível que você faz a vermicompostagem, que é com minhocas, ou faz a micocompostagem, que é com fungos e bactérias, tem um adubo rico. Mas quando você faz com gongos, o que são gongos? Eu falei ainda agora, é o imbuá. Só tem que esse imbuá, aí é que está
o saber como ele é gostoso. Eu fui descobrir que ele tritura toda a matéria bruta, ou seja, aquele galho de árvore, aquele caroço de abacate, caroço de manga, e ele já deixa triturado para o micro-organismo trabalhar dentro da serrapilheira. Aquela cobertura que tem, que a natureza faz, que faz em cima do terreno das árvores, ali da mata. Aí o que acontece? Eu fui estudar a compostagem. Ele dá um adubo melhor do que os outros dois. Por quê? Quando você bota na sementeira, que se planta uma semente de um alface, o torrão fica maior, mais cheio de nutrientes, e a planta, quando está no canteiro, depois do transplante, quando ela fica adulta, ela fica maior que as outras. Ele não precisa misturar nenhum outro tipo de substrato, só ele dá conta do recado. Quantos outros você tem que acrescentar, entendeu? E aí tem também o biofertilizante, já feito dentro dessas outras duas compostagens. Já com o gongo tem que ter um pouco de cautela. Você coloca a matéria seca, bota um pouco de a matéria, como eu posso dizer, alface, rúcula, esse material verde, talo, que vai também para outras compostagens, porque você tem que saber equilibrar a compostagem. Aí vai um pouco de nitrogênio. Aonde está o nitrogênio? Nos orgânicos, onde está a matéria seca, no carbono. Geralmente se trabalha uma parte de nitrogênio, ou seja, um baldinho de 5 litros de nitrogênio, 3 de matéria seca. Aí você pode botar borra de café, casca de ovo, tá? Sempre misturando, tem que ter oxigênio, aeração, né? Porque é aeróbica, funciona com oxigênio. Não tem dificuldade de fazer compostagem. Ela só tem um problema, que ela vicia. Você começa a fazer compostagem, aí você passa na rua, você olha uma folha, você já quer levar para casa, esse é carbono, eu estou precisando lá em casa. Aí o cara corta uma grama, e, pô, vou pegar essa grama, e pega mesmo. Porque onde pelas ruas, às vezes tem uns condomínios, eu digo, só me arranja esses 2 sacos aí. Aí o cara fala, esse rapaz é doido. Me dê esses 2 sacos, que eu faço compostagem, vou levar para casa. Porque é o material, é o carbono que eu preciso. Entendeu? E aí é interessante, hein? Todo mundo hoje procura fazer a compostagem. E eu ensino com o maior prazer. Digo até à paróquia que eu vou marcar uma data, agendar, para que eu quero ensinar a paróquia as pessoas. O nosso projeto Plantando Semente funciona criando multiplicadores. Entendeu? Quanto mais pessoas aderirem à compostagem, o nosso trabalho está sendo feito. É nessa linha que nós trabalhamos com a compostagem. E o mais interessante é que dentro da compostagem, eu, em parceria com o Marcelo Cabral, da Composta Brasil de Pernambuco, nos estudos, estamos até agora entrando numa parceria com uma faculdade, porque o professor Germano, que é um doutor, ele já chancela a parte da agronomia, de virar adubo. Agora, o pessoal da terapia ocupacional vem junto com a gente porque nós inventamos a composta terapia. O SUS trabalha com práticas alternativas e dentro dessa prática alternativa nós temos os ossos medicinais e as hortaliças. Só tem que você não consegue plantar se não tiver um solo saudável. Você tem que preparar o solo. E nessa parte entra a compostagem. Aí, como eu trabalho também com agricultura natural, eu já faço também agricultura natural. Ensino a fazer drenagem no vaso, levar a sementinha para a sementeira, você abre um berço, bota a sementinha, você depois faz o transplante dessa muda para o canteiro, para o jardim suspenso, e você entra em contato com a natureza, aí entra a Laudato Si, né? Evita de gerar o gás metano, porque quando você bota o orgânico, um saco, e leva para a rua, você está contribuindo para a mudança climática, porque nos aterros, nos lixões, ele gera um gás de efeito de estufa muito forte, que é o gás metano. E se você quiser ampliar mais, você faz a captura do carbono verde que está nas nossas florestas tropicais. Como? Com esse adubo, você pode criar mudas de plantas nativas. E quando ela estiver maior, estiver adulta, árvores, elas vão capturar o carbono. Entendeu? É toda uma coisa que está tudo interligado. Aí eu digo, está tudo dentro da Laudato Si. Se você ler a Laudato Si, você vai entender até o conflito do homem com a natureza,
Nós nos afastamos da natureza. Quando você mexe na terra, ela tira sua energia negativa. É impressionante. A compostagem vem sendo trabalhada há milhares de anos. Começou com os chineses. E para você ver a agricultura natural, eu aprendi com eles também. É um povo que sempre está na terapia. E a composta terapia envolve tudo isso que nós criamos. Estamos levando para a comunidade. E, geralmente, sem discriminar, eu trabalho muito com pessoas da terceira idade. Entendeu? É um povo que abraça uma causa, tá? Tem compromisso, a composta terapia dá mobilidade, linha de raciocínio, ressocialização, que eu faço em grupo, tá? Eu uso a roda de conversa, às vezes uso o audiovisual, e todo mundo interage. O problema quando eu faço esse trabalho é almoçar. Porque todo mundo quer que eu almoce na casa de todo mundo, aí não dá, né? Mas tem que escolher uma casa para almoçar, geralmente alguém fica zangado. Ah, tu foi na casa de fulano, não foi na minha casa, né? E aí é interessante, a gente está trabalhando a compostagem, é interessante, é um Sim. equilíbrio, que a gente busca o equilíbrio ambiental, tá? Você, quando faz a compostagem, que você coloca num canteiro, ali ela recupera solo. Uhum. Ela recupera o solo. Então, ela toda uma Entendi. parte técnica que nós estudamos e hoje nós fazemos compostagem, graças a Deus, vencendo em Cristo com sucesso. E me diz uma coisa, a gente pode fazer compostagem de tudo quanto é material orgânico? Ou seja, todos os alimentos, cascas, todo o resto que a gente faz de cozinha, a gente pode fazer compostagem? Sim, agora, com métodos diferenciados. O que você leva para o baldinho, que você pode até fazer em apartamento? Você tem que ter a matéria seca, serragem, poda de árvore, folha, porque ele é que equilibra junto com o nitrogênio, como eu falei ainda há pouco. Mas eu não aconselho a levar carne, arroz, esse material cozido. A gente já leva para as geleiras estáticas, que aí Sim. tem o método UFSC, que aí é em grande proporção, elas são. É, a gente trabalha com elas no nível com a grama também, ela chega até 1 metro, com 1,5 metro de largura, comprimento, você pode botar, dependendo do terreno, até 8, 7 metros, tá? Tem que fazer a drenagem, por Uhum. causa do biofertilizante que sai, mas é interessantíssimo esse método, tá? Agora, Entendi. a grande pegada é que essa compostagem é para fazer em terrenos que estejam baldios, terrenos que estejam abandonados, porque aí você vai fazer uma compostagem com a comunidade de grande escala e aí você cria uma rede de compostagem. Uhum. Porque em casa você leva casca de ovo, casca de banana, talos, borra de café, o saquinho de café, tá? Até um pedaço de papelão você pode colocar bem picotado, não em exagero, mas um pouco você pode colocar um pouco de papel, que é celulose, tá? E aí, em casa, você tem umas limitações que você tem que fazer a compostagem. Ah, lá na outra, lá também na tela, que é tipo o método UFSC, tá? Você coloca tudo. Você coloca tudo e o adubo sai de qualidade. O problema é equilibrar o carbono e o nitrogênio. Às vezes tem que botar para dar um start, você na Uhum. compostagem, você tem que botar, às vezes, esterco, ou o próprio composto, ou uma terra preta, tá? É o inoculante, tá? Para ele dar o início à compostagem. Porque você, quando começa uma compostagem, no balde, vamos dizer que isso é um balde. Você começou no balde, aí você coloca, lá geralmente eu coloco um pouco de serrapilheira, que é essa terra debaixo da árvore, que ali já tem a matéria morta, com aves, resto de fruta, ali é a serrapilheira. Ali já tem um composto, aí tem muito micro-organismo. Eu coloco 2 dedos, tá? Boto um pouco de folha e boto os orgânicos. Aí o que eu faço? Se não tiver esterco, você pode botar a própria terra preta em cima ou o composto, lá da composteira pronta. Aí você coloca, tá? Bota a folha, botou 5, é um baldinho 5 litros, bota 2 de matéria seca, mexe, bota
terceira camada em cima e deixa descansando. Aí fecha o balde. Aí depois de 48 horas, onde os micro-organismos já começaram a trabalhar, você vem com outra recarga, tá? Coloca, mexe já. Aí deve ser botar inoculante, você botou a primeira vez. Por quê? Porque os micro-organismos já estão ativos. Você bota a quantidade de orgânico e aí mistura com essa outra camada que já tem embaixo, tá? Para o micro-organismo começar a trabalhar nessa outra compostagem também, bota o material seco para equilibrar, mistura e bota outra camada. E assim você vai fazendo, tá? Tem que ter um balde embaixo. Por que o balde embaixo? Para pegar o biofertilizante. Ele é furado embaixo e faz o filtro à terra e você coloca e já tem lá o adubo biofertilizante. Em 15 dias você pode fazer coletar. Só tem que ter uma questão. Quando você trabalha a compostagem com 2 baldes, é a microcompostagem, com fungos e bactérias. Ela só é trabalhada na fase mesofílica. Já a outra compostagem, que vai com outro tipo de resíduo, ela chega a 70 graus Celsius. Aí ela entra na termofílica, até chegar no estado de maturação. Já no balde, ela fica na mesofílica e entra no estado de maturação. Tá? E aí, quando você faz isso, você tem um adubo rico, poderosíssimo para suas plantas. Uhum. Eu tenho uma amiga, você sabe, né? Amigo nunca olha a gente como realmente tem que olhar, né? Ou aquele olhar clínico. Aí ela disse para mim, compostagem, Marcos, esse negócio não dá certo. Eu digo, vou na sua casa. Aí peguei, levei, ela tem um pé de antunes, estava morto, levei o biofertilizante líquido e levei ele sólido. Levei os 2 substratos. Ela pegou, botou. Quando eu voltei na casa dela depois de um mês, ela disse, não, Marco, eu perdi para ti. A folha de antunes estava parecendo uma folha de bananeira. Arriado. Aí ela disse, realmente funciona. Me ensina a fazer. Aí eu peguei, fiz uma composteira e hoje ela faz compostagem. Porque o nosso povo é muito Então, visual, né? mas deixa eu ver se eu entendi. Cada método de compostagem, ou seja, para fazer esse método de compostagem, a gente vai fazer um tipo de composteira, né? Certo. Já E a de aí 3 baldes, pode falar, desculpa. não, quer dizer assim, cada método tem resíduos orgânicos específicos que funcionam com ele, é isso? Sim. O balde, os 2 baldes é microcompostagem, você pode botar só não a parte cozida, porque atrai, né? Mesmo tirando o balde, pode trazer vetores para dentro da tua casa, tá? A gente não recomenda muito, mas vai tudo que você pensar tirando cozido. Até fruta cítrica, que já não vai na microcompostagem. Por que ela tem 3 baldes? Porque tem um jogo do balde. As minhocas que estão em cima, você começa no de cima. Aí você enche, depois bota as minhocas. O problema da minhoca, nós trabalhamos com. Eu, particularmente, não trabalho, mas dentro da compostagem tem a californiana, certo? E a africana. A africana, então, é essa tritura resíduo muito rápido. E você tem que ter o cuidado, porque aí que vai. Na outra, na vermicompostagem, você coloca fruta cítrica. Nessa outra, você não coloca. É porque eu tinha escutado isso, que não podia colocar limão, não podia colocar laranja. Na vermicompostagem com minhoca. Por quê? Porque o pH vai lá para cima, então ela fica muito ácida. E aí você vai afugentar ou matar as suas minhocas. Ou elas fogem, ou elas morrem. Entendeu? Então, fruta cítrica não se coloca, tá? Coloca na outra, na vermicompostagem. Entendeu? E só vai 2 baldes nela. A compostagem da vermicompostagem tem os 3 baldes. Porque quando o balde de cima estiver cheio, você coloca o do meio em cima, aí tem o biocoletor, e esses 2 são biodigestores. Aí você começa a encher. E as minhocas sentem o cheiro da comida, ele sobe pelos buraquinhos que tem embaixo do balde para triturar esse outro. Tá? Entendi. Não, é Então, só assim, regras. Regras. mas é porque, assim, plantação tem regra, né? É. Eu sou Tudo na eu vida. tô me aventurando a plantar, já tem
pouquíssimo tempo, assim, eu comecei durante a pandemia, né, a cuidar das plantas da casa. E aí, assim, é um mundo que a gente vai aprendendo. E essa parte toda de adubação, eu ainda não sei nada. Que não quer, eu estou aqui. Então, eu quero muito, porque realmente é algo que eu acho que muda muito. E eu não sabia nem como começar a compostagem, né? E a gente vê, em casa a gente come todos os dias, né? A gente consome matéria orgânica todos os dias. Então, me parece assim, um desperdício muito grande não poder usar nas plantas daqui de casa. Então, eu vou querer, assim, acho que a gente está tendo essa conversa sobre compostagem, mas tem muitos detalhezinhos que a gente tem que ir atrás, né? Na hora de ir atrás da composteira. Eu posso te perguntar, é, tu fizeste isso com tua amiga, mas como que eu posso fazer para ter contato com o teu trabalho, para saber qual composteira usar, como montar uma composteira, como eu posso começar a fazer compostagem em casa, enfim. Eu estou ministrando os cursos da composta-terapia. E toda essa parte que eu acabei de falar para você está dentro do curso. Uhum. Eu estou indo em algumas comunidades. Essa semana agora eu estou numa comunidade, o pessoal da terceira idade me chamaram. Eu estou numa escola que vai ter, como eu sou um dos embaixadores do Sim. lixo zero, e a proposta é diminuir resíduos, o consumismo, destinar de maneira correta, eu vou numa escola, vou passar lá uns 3 dias trabalhando essa questão da compostagem, ensinando como fazer, porque também gera renda. Você pode vender tanto o adubo líquido como o sólido. Sim. Entendeu? Então, não tem Entendi. dificuldade nenhuma. Porque é o seguinte, no começo, a gente não consegue pegar tudo. É muita informação para só numa live eu te passar. Sim. Eu sei disso porque eu já tenho 10 anos fazendo compostagem. Porém, falar com essa precisão, com esse domínio, não foi do dia para a noite. É tipo, você planta uma árvore, você aduba aquela terra, você joga a semente, tá? Trabalha ali para ela brotar, e aí você vai cuidando até você pegar o fruto. É a mesma coisa. Não é do dia para a noite. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, desacelerem, que é no passo a passo. E que eu acho interessante do que a gente está falando é porque realmente, como tu tinhas colocado ainda agora, a gente percebe como o sistema está todo integrado, né? Porque a gente está aqui falando sobre descarte correto, a gente está falando sobre adubação, a gente está falando também sobre terapia e socialização, a gente está falando sobre aprender coisas novas. Então, a gente vai percebendo como a compostagem ela está voltada para tudo, né? Está envolvida com tudo. Você fecha o ciclo, porque é um desperdício alimentar muito grande. Uhum. Só para você ver, 60% dos resíduos que estão no lixão do aterro é orgânico. 60? 50% a 60%. Nossa. Comprovado com estudo. Aí você vê, você vai numa feira, na antiga Xepa, é o novo, né? Sim. Aí o pessoal pega, leva pouquíssimas coisas para reaproveitar. Às vezes um tomate ele só está uma pontinha. Ah, mas ele não pode pegar aquele tomate, ele tem que comprar um tomate bonito, todo durinho, e aí gera desperdício alimentar. Você não tem noção da quantidade de resíduos orgânicos gerado numa feira livre. Por feira. Por feira. Desperdício E a alimentar gente muito grande. E a gente quer fechar o ciclo com a compostagem. deu alguma confusão bem aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá Tá tudo certo? ok. Tudo certo. Então tá. Mas isso que eu estava falando é impressionante, porque. E aqui a gente vê muito, a gente vai em hortifruti, a gente vai em feira, a gente vai em supermercado, principalmente, e a gente vê a quantidade de frutas, legumes, verduras que não estão com a melhor das aparências. E a gente É a sabe que eles cultura. não vão ser escolhidos. Reaproveitados. Porque é a cultura de um povo. Entendeu?
Então não muda uma cultura do dia para a noite. Como eu falei, por que, a gente usa hoje os 3 métodos de fazer a segregação dos resíduos, a separação? Porque o outro método, muito refinado, complica muito. As pessoas não foram educadas. Essa praia é nova, reciclagem, reaproveitamento, compostagem, Reaproveitamento, nossa, é uma coisa tão simples, mas não é? é- as pessoas não têm costume de reaproveitar. A quantidade de Compostagem. plástico que vai embora. Ah, tem muitas. Ó, você vê peixe hoje, já se encontra o quê? Microplástico. Se você for ver Uhum. pessoas, rins já foram encontrados. Porque o plástico ele vai ficando antigo, 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 ele vai se decompondo. Sem falar que o mar, o oceano, é um lixeiro muito grande. Tem Virou carro, lixão. tem tudo de material tóxico. Começaram na terra. Aí a população aumentou, levaram para o mar. Depois voltaram para a terra de novo. Tem um vídeo que fala sobre isso. A origem do lixo. Explica tudo. Então, é uma cultura que se muda. Olha só, quando você fala em reciclagem, reaproveitamento, economia solidária, economia circular, economia compartilhada, as pessoas não sabem. Porque a escola, ela não ensina isso. E você tem que se cuidar da sua casa maior. É uma realidade, não existe planeta B. Não E existe são planeta coisas B. Aí o cara manda uma relativamente sonda. novas também, né? Aí o cara pega uma sonda e está mandando para descobrir Marte. Ele não está cuidando do planeta dele, ele quer saber se tem outro. Quer saber se ele vai pegar esse pessoal todinho, botar numa nave e mandar. Entendeu? Só Vai se ele está em nada, vamos algum ficar. contato com algum ET, né? Até porque você sabe, se tem essa nave, a classe da base não vai, né? Não vai. A Aí é gente não difícil. vai. A gente vai O ficar grande aqui. lance é cuidar do planeta, entendeu? E diminuir a Exato. pegada, que a pegada ambiental está muito forte. Camada de ozônio, cada dia ela está indo embora. As doenças, cientificamente é comprovado o desmatamento. Plantas medicinais está difícil de encontrar, estão ficando caras, porque com desmatamento eles levam tudo, não querem saber, entendeu? E os animais hoje levam muita doença porque você vê, o cara está lá dentro da mata. Aí o cara invade para fazer um condomínio. Aí quando aparece uma cobra, um jacaré, eles estranham, não, para aí. É. Você está dentro da casa dele. Aqui, eu estou aqui no bairro que eu estou agora, eu estou em Passo Lumiar, no município de Passo Lumiar, e aqui no Maiobão tem casa que a água está chegando a 2 metros quando chove. Aí o cara pergunta, eu não entendo, como é que tu não entende? Vai fazer o estudo daquela área. Tu está em cima do leito do rio. Tem um ditado que diz, Deus perdoa, o homem às vezes, a natureza nunca. Então a natureza vai jogar água para onde ela sempre correu, independente de quem esteja lá. E isso Falta acontece muito muito, e o descaso planejamento. ambiental é muito grande. Sim. E a gente tenta Olha, cuidar, é pode complicado. falar. É A gente, difícil, é difícil. né? Eu conto muito com a igreja. Eu tinha muito contato com o Dom Belisário, o projeto Óleo Solidário, que eu destino ele, e uso a renda arrecadada por ele para fazer trabalhos sociais nas comunidades, uma cadeira de roda, uma material escolar para uma creche. A gente criou o Óleo Solidário. E também agora eu tive a oportunidade, já 2 vezes, de conversar com o Dom Gilberto. É um bispo muito prático também, gosta de trabalhar, onde ele passou teve sucesso, e ele também aprovou o plantando semente, tá? Porque ele disse que tem tudo a ver. Aí quando eu falei da Laudato Si, porque eu tenho a Laudato Si e tem os ODS, que é preocupante. Eu não vejo nenhum país até 2030 alcançar essas metas. São 17, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E Se tu você são mostrar um objetivos que país, dava para ser feito, mas tinha que fazer algumas mudanças assim bem drásticas, né? Que a gente não vê mesmo. mas dentro da sustentabilidade, o econômico, social e o ambiental, o que atrapalha é o econômico. Os maiores geradores de riquezas são os maiores poluidores. Eu vi uma matéria, acho que foi ontem, sobre a pegada ecológica, a quantidade de emissão de carbono dos grandes iates.
dos bilionários, que assim, um, um era, ai, eu esqueci os números aqui, mas era uma coisa muito absurda. E os bovinos? O boi? A pecuária? É Bem impressionante. enorme. Qualquer ação, aí, tirando os bovinos, do homem, gera um Uhum. dano ambiental. Um É, show, todo mundo está respirando. Nós não somos uma árvore, nós jogamos o que para fora? É gás oxigênio? carbônico. É. Tu entendeu? Porque às vezes as pessoas não Uhum. entendem. Ou seja, a planta ela faz o quê? Pega o carbono, aí sequestro de carbono, porque ela pega o carbono e faz o quê? Oxigênio. Aí no show top é gerado muito gás carbônico. Agora tem uma pegada ecológica que eu estou até querendo levar para uma festa, a festança no Seprama, do nosso amigo Mário Jorge, que é o Uhum. produtor, a respeito disso. Terminar a festa, tem um pós-festa agora, que se planta as mudas justamente para É. fazer esse sequestro de carbono. Aí eu estou conversando com o Mário Jorge, ele é uma pessoa muito para frente dentro dessa questão Uhum. ambiental, e com certeza nós vamos levar para a festança do Seprama esse ano a questão do sequestro de carbono. E a gente precisa mesmo de mais iniciativas como essa, assim, de mais plantação mesmo. Não Claro, só claro. as coisas, mas plantação mesmo. Não, a gente precisa, é uma necessidade. É. É uma necessidade. É, como eu digo, a reciclagem não é para agradar ambientalista. Os recursos naturais estão acabando. Você vê o minério que uma empresa tira, tem um buraco que se você olhar para baixo você fica tonto. Capitalismo ao extremo. Então, o que acontece? Quando você pega e trabalha essas causas, você está Uhum. trazendo um bem comum para o coletivo. Esse é que é Laudato o si. Laudato Si. Está vendo como tudo se encaixa? Uhum. Tu tem que ler a Laudato Si, porque para mim é o livro que diz tudo da causa ambiental, tá? E ele não fez só para o bispo, ele abriu para toda a sociedade, o Para Papa todo Francisco, mundo. que tem o nome do nosso primeiro ambientalista, né? São Francisco de Assis. Sim. E por falar em abrir para a sociedade, a gente vai abrir para as perguntas que está chegando um monte. Obrigada a todo mundo que está participando. Fiquem à vontade para participar mesmo. A primeira pergunta é da Luzia Ferreira. Obrigada, Luzia. Na verdade, ela fez duas perguntas. A primeira pergunta dela é: compostagem implica tão somente em plantação? E a segunda pergunta dela, que ela disse o seguinte: ela disse que ela colocou casca de legumes nas plantas, mas não adiantou em nada. As cascas apodreceram e sobrou sujeira. Então, como é que se coloca? Não é bem na raiz? Uma coisa é tipo quem enterra o resíduo. Quando você enterra, ele vai apodrecer, mas você pode cavar um espaço e colocar junto com o material seco, fazer a compostagem. Ela não está produzindo adubo. Eu sempre digo para meus amigos, olha, eu também já cometi esse erro. Uhum. Pegar, achar cenoura, beterraba e botar. Ela vai apodrecer. Não é compostagem. Compostagem é um processo que imita a natureza, transformando resíduo orgânico em Uhum. adubo. Eu não falei da serrapilheira? É a mesma coisa, Sim. imitando a natureza. Isso foi, há milhares de anos, descobrido. O homem ficou olhando. Caía as folhas, caía o fruto, caía os talos, os animais morriam. E a planta ficava bonita, fechava o ciclo. Mas como é que essa planta fica bonita? É porque ela está se adubando. Entendeu? Então ela não está fazendo Uhum. compostagem. Ela coloca, vai apodrecer. Ela mesmo falou, vai apodrecer e não vai dar certo. É a mesma coisa que ela perguntou. A gente usa a compostagem justamente para a agricultura, certo? Uhum. A agricultura natural, e estamos expandindo muito mais, mas é para plantação, tá? Para planta, para fazer mudas de árvores. É nessa linha que a gente trabalha.
E é bom lembrar que a adubação não é boa só para hortaliça. A adubação é importante para Não, tudo quanto é planta. semana da árvore, todo mundo planta uma árvore. Vai depois de 3 meses lá. Aí eu digo para meus amigos, tu só toma água, você tem que podar a árvore com o tempo, para vir novos brotos, a seiva vir mais forte, tem que adubar, botar um nutriente para ela, entendeu? E aí é um cuidado, é um ser vivo que você botou no berço. Você abre o berço, coloca ele lá e tem que cuidar. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Anaílde Everton, Anaílde, obrigada por sua pergunta e sua participação. Ela disse que ela chegou atrasada, então talvez a gente já tenha falado sobre isso. Mas ela queria saber, e a gente não falou. Olha só. Qual o tempo do processo da compostagem? Pergunta muito boa. Realmente, ela chegou atrasada, mas já chegou marcando, né, território. É. O que acontece? Depende da compostagem. Esse nosso método, de chegar da parte mesofílica até maturação, 3 a 4 meses. Porque tem um tempo do inverno e tempo do verão. 3 a 4 meses. Entendi. Essa de casa demora 3 a 4 meses. 3 meses, que é 90 dias. Entendeu? Entendi. A vermicompostagem também. Uhum. Já ao método Laje não, a UFSC, que é na leira, 4 meses. Então, de qualquer modo, é mais ou menos esse 3 a 4 meses, né? Esse tempo. Só que outro vai para maturação, que a gente tem que revolver ele no método UFSC, botar para maturar. Entendi. Tem 3 meses de recarga, 2 meses de recarga, um de descanso e outro de maturação. Aí são 4 meses. Entendi. Realmente, gente, a gente precisa fazer o curso. A Ana Luísa Mendonça, obrigada por sua participação. Ela pergunta o seguinte: qual a possibilidade de uma roda de conversa na minha escola onde trabalho? É a Web Monsenhor, ixi Maria, deixa eu ver se Frederico Chaves, no São Francisco. Ela disse que eles estão com uma proposta de realizar um projeto Escola Sustentável. Muito bem. Estou à disposição. Depois ela pega meu contato, agenda, e a gente vai fazer essa roda de conversa e criar mais um núcleo da compostoterapia. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria ter tido isso durante a escola também. O Arnaldo Andrade, obrigada por sua participação, Arnaldo. Ele pergunta o seguinte: como entrar em contato com o Marco para ministrar uma oficina sobre compostagem na minha comunidade? Casou certinho aqui, ó. Tudo está interligado, né? O telefone de contato é o 98988263557. 98988263557. E nós temos o Instagram. Sempre a gente bota alguma dica. É o Marco Aurélio ONG Libertas. TAS no final. Eu vou escrever bem aqui no comentário, gente. Marco Aurélio ONG Libertas. Para que vocês possam pegar aqui o que ele falou. 98988263557. Positivo. E @ Marco Aurélio ONG Libertas. Sim. No Instagram. Está aí nos comentários, gente. Vamos lá. Klaus, ele faz uma pergunta. Obrigada, Klaus, pela sua participação. Klaus Baldez. Ele faz uma pergunta que eu acho muito pertinente, porque ela concerne espaço. Eu acho que às vezes a gente pensa que quando a gente faz compostagem, faz esses trabalhos, a gente precisa de um espaço muito grande, de um grande quintal, um terraço. E ele pergunta se nos apartamentos seria possível fazer compostagem
E que tipo de espaço precisa? O espaço depende da compostagem. Ou seja, num apartamento, é essa com os 2 baldes, que é a microcompostagem. Você pode botar debaixo da pia, tem um saquinho ali de serragem, folha do lado. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E ainda digo mais, fazer agricultura natural, plantar uma rúcula, um alface, manjericão, numa floreira na sua sacada. Ela só tem que pegar as hortaliças 4 horas, mais ou menos, por dia. Em De média, sol, né? 4 horas de energia solar. Bem. Bom, agora tem várias perguntas da Nilce. Nilce, muito obrigada também por suas perguntas. Ah, tem uma aqui que ela perguntou mais ou menos a mesma coisa que o Klaus, se em casa com pouca área daria para fazer, se dá para fazer compostagem para plantas ornamentais. Ainda agora a gente falou que Claro, adubação é para todas as plantas. até as fezes dos animais, do gatinho e do uau-au, a gente faz compostagem. Tá vendo, gente? Ó, dá para usar todo o material orgânico. Até aquele que a gente acha que não serve para nada. Até agora nos Estados Unidos tem um método, quando você Hum. morre, se faz compostagem. Ah, mesmo? É, muita folha. Rapaz, esse aí eu não sabia. É. Ó, o que a Nilce perguntou é algo que eu gostaria de saber também. E é o que precisa para realizar a oficina de compostagem? Você precisa de quantas pessoas? Preciso, a minha pessoa, o Marco Aurélio, Uhum. e ela é com o grupo dela. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 10, a gente faz a compostagem, ensina o método. Tá? E os materiais, claro, que quando a gente está em contato, a gente vai dizer o que é preciso. Os baldes de gordura vegetal, que a gente compra na padaria, é baratinho. A furadeira eu já levo, com a broca, que eu tenho uma broca pronta, de 4 milímetros, 5 milímetros, entendeu? Aí, com o tempo, você vai comprar. Se você quer fazer uma casca de ovo, que é melhor do que botar o ovo inteiro, você vai comprar uma marreta de borracha, corta uma calça jeans, né, uma coisa bem rústica, bota a casca de ovo dentro, fecha a boca, bate e está feita a farinha da casca de ovo. Olha, a gente vai falando aqui, minha comunidade, a minha paróquia, vamos fazer esse curso. É Se Deus quiser. necessário. E comunidades e igrejas, a gente sabe, a gente faz muitos eventos, né? Eventos de arrecadação. Então, é muito interessante para a gente saber também para esses grandes eventos, que muitas vezes tem muito descarte depois deles. Bom, Verdade, isso é o verdade. Roberto Soares, Roberto, obrigada por estar aqui conosco hoje. Ele pergunta quais são as possibilidades de fazer uma parceria de composterapia? Compostaterapia? O que está escrito? Enfim, com capoterapia. É o Roberto, é? É o Ele é Roberto. meu amigo. Nós estamos já conversando a respeito disso. Pode explicar para a gente o que é que são essas duas coisas? A capoterapia é até estou num grupo, me convidaram. Eles trabalham com a roda de conversa, tá? E a cantiga de rodas. É a capoeira de uma maneira diferente para trabalhar também com os idosos. E como eu faço compostoterapia, nós estamos linkados para trabalhar junto. Por quê? Porque quando você faz a compostoterapia, tem cantiga de roda, como, no caso, hoje não é mais atirando o pau do gato. No meu tempo era, eu já não atiro o pau do gato, né? Não atiro o pau do gato, eu tô... Aí o que acontece? Quando você faz, principalmente na compostoterapia, música do índiozinho, e você faz aqueles movimentos. Você tem que ver, os idosos amam. E agora nós estamos fazendo essa parceria da compostoterapia com a capoterapia. Ai, deve ser uma delícia. Bom, temos mais duas perguntas. O Klaus fez mais uma pergunta. Ele perguntou quais são os segredos para a compostagem dar certo. Dedicação. Foco. Quando eu passar para ele esse conhecimento, e vou dar para ele, claro, um PDF também para ele acompanhar
caso ele tenha alguma dúvida, ele tem que se dedicar, porque é um hábito gostoso. Eu não sei sair de casa sem ir na minha composteira. Tá? Hoje mesmo eu tive que revirar tudinho, oxigenar, e é interessante. Aí você peneira no final, você vira realmente uma pessoa que entra em contato com a natureza. Aí você já quer peneirar, botar no adubo, na cimenteira para criar aquele adubo para ter uma hortaliça. É magnífico. Quando a hortaliça cresce, tem gente que não quer nem comer, mas tem que entender que ela veio para nos alimentar. E essa pergunta dele... Dá uma pena, né? Dá uma pena. É dessa forma. A gente vai ensinar e no passo a passo. Ele não vai ter problema nenhum. É dedicação. Carbono e nitrogênio. Soube equilibrar o carbono e nitrogênio e teve a oxigenação, a aeração, a compostagem fica ótima. É porque as pessoas criam, como eu também criava, compostagem, fazer isso, depois é tão fácil. E mais gostoso é passar esse conhecimento para outras pessoas. Porque vira hábito, né? Vira algo que você vai fazendo. E eu acho que cuidar de plantas, cuidar de seres vivos, cuidar de bichos, cuidar de gente, cuidar de si, faz um bem danado pra gente, né? A gente está espalhando o bem para o mundo e também faz um bem danado pra gente. Então, isso ajuda. Isso é verdade. A última pergunta aqui, que é da Nilce, pelo menos a última que nós recebemos até agora, é se existem experiências de oficinas de compostagem nas escolas do Maranhão. Olha, as pessoas trabalham muito os hortos, tá? Mas eu, às vezes, falo, e às vezes nós nos tornamos ecochato e biodesagradável. Porque eu sempre digo, às vezes você compra um adubo, você vai fazer horto. Virou agora febre, faz horto. Não se faz um horto medicinal, é só com horto com hortaliças. Às vezes você não produz essa muda, você já compra, tem pessoas que vendem essas mudas pronta, aliás, desculpe. E outra coisa, a cantina tem casca de melancia, casca de banana, borra de café, casca de ovo, e vai para o lixo. E a pessoa fica comprando adubo químico. Vamos produzir nosso adubo. Entendi. Então, nas parcerias que tu já fizeste nas escolas, que a gente ainda agora falou sobre isso, né? Sim. Pensa-se muito nisso, de que a própria escola implemente e comece a ter isso como um hábito, uma cultura da escola, né? Mas o plantando semente, eu tenho uma visão mais ampliada, até porque a gente está na causa já há bastante tempo, e tem os ambientalistas que a gente tem roda de conversa. O que acontece? Quando eu faço essa prática na escola, eu tenho uma visão mais ampla. Aí já dizia Paulo Freire, quebrar literalmente o muro da escola. Eu quero, não, eu faço, porque eu sempre digo na roda de conversa, eu não mudo ninguém. A mudança é de dentro para fora, mas eu desperto essa mudança. Então, você faz na escola, a escola é o quê? A cimenteira. E a comunidade é o canteiro. Você faz o transplante daquele conhecimento para a comunidade. Muito bonito. Muito bonito. Bom, vamos à nossa última pergunta, porque agora realmente é a última pergunta que eu recebi aqui. Que é outra pergunta da Nilce, que ela pergunta o seguinte, tá? Depois do que a gente já escutou sobre a pergunta da Luzia, que ela colocou direto o resíduo e não funcionou, a Nilce pergunta se o resíduo dos legumes triturado, feito suco, pode colocar diretamente nas plantas. Não, aí você vai fazer uma papa. Você só acelera o processo de fermentação que a Nilce colocou inteira, ela vai acelerar o processo. Entendeu? Entendi. Tem que fazer a compostagem, gente. Tem que fazer a compostagem. O processo inteiro, tem que fazer o processo inteiro. E não é difícil. São técnicas que você vai aprender, assim como eu aprendi também. Sim. E depois que você aprender, eu digo, com uma oficina, você já sai fazendo compostagem. Ai, que ótimo. Ótimo. Hoje a gente fica algumas aí, dúvidas. Vou colocar... Mas o material que a gente deixa, o material que a gente deixa em PDF, tira todas as dúvidas e tem um passo a passo.
Ai, que bom. E qualquer coisa, tem o teu contato, como a gente botou ainda agora, tem o teu Instagram, as pessoas podem entrar em contato contigo e tirar as dúvidas delas também depois da oficina. Você não tem noção. Quantidade de Muita pessoas que gente me faz isso? procuram. Porque hoje eu, como embaixador do Lixo Uhum. Zero, né, e também agora do MEB, tive a honra de ser convidado a fazer parte do MEB, pela minha amiga Ana Cristina, aí a gente tem essa visão de educar, alfabetizar. E o MEB é isso, Movimento de Educação de Base. E a gente trabalha muito essa questão da educação, né? Tem pessoas analfabetas, o nosso DH é baixíssimo, e a gente tem que Sim, educar essas sim. pessoas, e também como já as nossas comunidades estão massacradas, porque foram muitas falas cansadas, muitas promessas, hoje você tem que educar e ensinar algo mais. Eu estou indo agora para uma comunidade, no Tamancão, não, no Bonfim, na área de Uhum. Itaquibacanga, e eu vou trabalhar, que eles têm um canteiro, a compostagem e também a agricultura natural com eles, para gerar renda, né? Gera vida. É. Marco Aurélio, eu só posso te agradecer por esse momento, que eu acho que é um momento que ele não sana todas as nossas dúvidas, ele não explica tudo, mas ele é o momento inicial para o pontapé de mais pessoas fazendo compostagem aí. É o primeiro passo. Lança esse desafio para a Paróquia Santa Paulina para a gente montar essa oficina, fazer essa oficina aqui na paróquia e fica aberto também para pessoas que não fazem parte da paróquia, caso queiram se juntar, a gente vai divulgar. Podem vir, quanto mais gente, melhor. Quanto mais Então, muito obrigada. multiplicadores criar, melhor. Melhor. Muito obrigada. E eu vou deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais, caso você queira. Quero agradecer o convite para participar dessa live, mostrar um pouco da compostagem. É uma realidade. Os nossos aterros, nós temos o aterro aqui do Titara, está indo muita coisa para lá, que era para ir só rejeito. A vida útil dele está comprometida. A compostagem é uma realidade. A compostoterapia é novo método dentro das práticas alternativas que o SUS usa, né? A terapia alternativa, e a gente precisa entender que nós temos que ter o cuidado com a nossa casa maior. Nós só temos essa casa. O mal que você faz, desculpa, para o planeta, reflete para todo mundo, não é só em um. Está todo mundo interligado. A gente precisa de união, unificar, menos guerra, mais paz, e vamos compostar. Gratidão. E vamos compostar. E vamos ficar aqui também para a próxima live no próximo mês. Fiquem de olho que depois a gente traz mais informações. A gente vai montar essa oficina e vai ser maravilhoso. Mais pessoas fazendo compostagem. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Essa live, lembrando, vai ficar lá no canal, aqui no canal da paróquia. Caso vocês queiram ver de novo, tirar outras dúvidas, fiquem à vontade. Muito obrigada, Marcos. Deus nos abençoe e até a próxima. Boa noite para todo mundo. Gratidão. Obrigado.